Fala, no canal aqui é o André, que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que é novo no canal, já siga se inscrevendo e deixando seu like, me ajudar, tá bom, pessoal? No vídeo de hoje, pelo título aí, eu vou ler e explicar o que é a doença Alzheimer, o que são essas fases, os seus sintomas, qual que é o tratamento, se tem cura ou não. Eu vou lhe dizer tudo nesse vídeo, tá bom? Então se você gostar desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Pessoal, há 3 meses atrás, a minha avó faleceu dessa doença. E eu resolvi fazer um vídeo para explicar para vocês, né, como é que é essa doença, como que funciona, quais são os sintomas dessa doença, se tem cura ou não. Eu vou lhe dizer tudo nesse vídeo, tá bom? Então, mas antes de nós começar o vídeo, me segue no meu Instagram, é Andrei Vlogs Oficial, vai estar na tela na descrição. Me segue lá para me ajudar a bater 300 seguidores. O que é Alzheimer? O Alzheimer é uma doença que destrói a memória da pessoa e outras funções mentais da pessoa. E o cérebro da pessoa atingida acaba morrendo, pessoal. O Alzheimer atinge com a idade de 65 anos, ou pode a possibilidade de atingir as pessoas mais novas. E essa doença, pessoal, não tem cura. Só existe um tratamento para melhorar os sintomas e dar mais, prolongar a vida da pessoa, que ela possa viver mais. Mas essa doença não existe cura. Só vai melhorando ou piorando. Mas tem as fases que o pessoal fala agora dessa doença. Mas essa doença, pessoal, não é nada bom, essa doença. Tipo, essa doença acaba com a pessoa. Tipo, acaba com a pessoa mesmo. Agora nós vamos falar com as fases dessa doença, né? Tem 4 fases. Ó, a primeira fase é a pré-demência. A segunda é estágio inicial ou leve. A terceira, estágio intermediário. A quarta e a última é estágio avançado ou terminal, pré-demência. Nessa fase, os sintomas podem confundir com estresse, pode incluir irritabilidade e depressão. Nessa fase, a pessoa fica muito irritada mesmo, igual a minha avó, pessoal. Tipo, a minha avó, ela ficava muito irritada, sabe? Ela pedia para ir embora, sabe? Ela tava na casa dela, mas ela pedia para ir embora. Tipo, tava na casa dela, pedia para ir embora, só que lá era a casa dela. E ela ficava muito irritada com isso. Ela queria ir embora, mas ela ficava muito irritada com isso. Ela queria, tipo, eu quero ir embora, tá pra minha casa. Só que lá era a casa dela. Eu pensava que lá não era a casa dela, mas lá era a casa dela. Eu pensava que a casa dela era em outro lugar, não ali onde ela tava. Ela muito irritada com isso. Essa é a primeira fase, pessoal, tipo do Alzheimer, que é a irritabilidade e depressão. Agora vamos falar da segunda fase. Segunda fase, estágio inicial ou leve. Nesse estágio da doença, os sintomas são agravados e a pessoa precisa de ajuda para saber a noção do tempo. Ela começa a precisar de ajuda do dia da semana, da data que está, do ano, de contar dinheiro. A pessoa não se lembra de nada já. Já é a segunda fase. Agora tem a terceira fase e começa um pouco mais a piorar, né, pessoal, a situação da doença. A doença já vai no estágio mais avançado e vai prejudicando a pessoa. Essa doença, pessoal, ela é ruim mesmo, pessoal. Tipo, o cérebro da pessoa acaba. Tipo, como nós vimos na primeira fase, como nós falamos que é o Alzheimer, vocês viram. O cérebro da pessoa morre e começa a piorar a doença, pessoal. É muito ruim essa doença. Agora tem a terceira fase, pessoal, e começa a piorar. Depois tem a quarta, que é a última fase que tem, sabe? A última fase é a mais ruim que tem desse Alzheimer, dessa doença. Agora vocês vão ver a terceira fase. Terceira fase, estágio intermediário. Nesse estágio, a pessoa não consegue se lembrar dos nomes das pessoas próximas. Minha tia, a filha da minha avó, né, estava cuidando da minha avó.
Tipo, a minha avó não conseguia se lembrar dela, né? Não conseguia se lembrar de ninguém. A minha avó chamava minha tia de mãe, sabe? Eu chegava lá, eu dava benção pra ela, né? Eu acho que ela nem se lembrava de mim, né? Tipo, eu chegava lá, conversava com ela, né? Falava com ela, eu acho que ela nem se lembrava de mim. Mas eu chegava lá, dava benção pra ela, conversava com ela, né? Ela conversava comigo, mas eu acho que ela nem se lembrava de mim, né? Ela não se lembrava de ninguém. Tipo, se lembrava de ninguém. Também não consegue cuidar da própria higiene. Também já depende de cuidados, né? Que alguém, com uma pessoa cuide. Fica o tempo todo irritado. E tem alucinações que vê coisas, sabe? Essas coisas. Alucinações também faz isso, essa doença, pessoal. É a terceira fase, pessoal. Agora nós vamos ver a quarta fase e a última. Tipo, agora que tá começando a piorar a situação, o que vai ser a última fase, né, da doença do Alzheimer. A quarta, né, e última fase é o estágio avançado ou terminal. Agora nós vamos falar sobre esse estágio, que é o último estágio da doença, né, que a doença age. Esse último estágio da doença, pessoal, a pessoa já está acamada, sabe, pessoal, e não consegue se lembrar de ninguém, perda total da memória. Chega uma pessoa, né, conhecida, né, já não conhece ninguém, também não consegue se alimentar normal, né, daí o médico indica sonda, daí a pessoa coloca a sonda, né, para poder se alimentar. Pessoal, a minha avó passou 3 meses de sonda. Ela tirava ela mesmo e tiveram que colocar ela várias e várias vezes a sonda nela. É muito ruim, pessoal, se alimentar com sonda. Colocaram a sonda nela bastante vezes porque ela tirava. E por causa da acamação, pessoal, é comum que a pessoa, por causa da acamação, né, gera feridas, né, infecções na pessoa. E por causa das infecções, né, e as feridas, é geralmente que leva a pessoa à morte, porque o organismo entra em falência, sabe? Tipo, esse é o estágio terminal, né, da pessoa e leva à morte por causa das infecções e das feridas, né? Daí leva a pessoa à morte, porque o organismo entra em falência, já não tem o que fazer mais, sabe? Porque o organismo entra em falência, né? Pessoal, essa doença, pessoal, é muito ruim mesmo, pessoal. Como vocês viram aí, como eu disse, que é Alzheimer, as fases, né, desse Alzheimer, da doença, eu expliquei tudo para vocês. Agora, pessoal, eu vou ler para vocês um trecho, né, para você ficar esperto da genética, né, que pode acontecer esse Alzheimer, né, para quem não sabe, é genética, né. Eu vou ler agora para vocês aqui, fique esperto. 70% do risco de desenvolver o Alzheimer está associado à genética, ou seja, se você tem alguém da família que teve, você tem mais chance de desenvolver a doença. Outros fatores que podem desenvolver a doença é pressão alta, lesões fortes na cabeça, depressão, falta de dormir. Caso você note que tem um familiar esteja com o começo de Alzheimer, procure um médico geriatra ou um neurologista. Pessoal, como eu li para vocês aqui, fique esperto, né? Se você não dorme à noite, fique amanhece acordado, comece a dormir cedo, pessoal. Se você não quer pegar essa doença na sua velhice, tipo, dorme cedo, pessoal. Não fique o tempo todo no celular. Fique um pouco no celular, né? Tipo, não fique o tempo todo no celular. Para não der ruim para você depois da velhice, né? Agora eu expliquei para vocês, né? O que é Alzheimer, as fases do Alzheimer, essa doença, né? O que pode causar, os sintomas. Eu expliquei tudo para vocês. Não fique preocupado, né? Não fique preocupado. Se você notou que alguém da sua família tem o começo do Alzheimer, né? Procure algum médico, né? Para conversar sobre isso. Se você tem chance de desenvolver essa doença na sua velhice, procure um médico, né? Neurologista ou médico geriatra, pessoal. Procure um desses dois médicos, que se um desses dois médicos vai lhe explicar, né, vai fazer alguns exames em você para ver se você tem chances, né, de desenvolver essa doença, que é o Alzheimer, né? Procure um desses médicos se você quer saber se você tem chance de pegar essa doença, né,
É genética, pessoal. Igual eu, né? A minha avó teve Alzheimer. Agora, o meu avô, pessoal, tá o começo do Alzheimer. O meu avô tá na segunda fase do Alzheimer, pessoal. Como eu li para vocês, a segunda fase, não consegue se lembrar do dia, da data, do ano, não consegue se lembrar de nada disso. O meu avô tá na segunda fase. Começando a preocupar, pessoal. Tipo, o meu avô tá na segunda fase do Alzheimer. Se ele entrar na terceira fase, vai começar a piorar, pessoal, essa fase. Se ele entrar na quarta fase, já vai ficar pior ainda. Como eu disse para vocês, na quarta fase, né, começa a piorar. Começa a colocar sonda, né, começa a vir infecções, feridas, né, e o organismo. Eu fiz mais esse vídeo para alertar vocês, né, por causa dessa doença, né, para vocês alertar, né, como eu disse, os sintomas, né, as fases desse Alzheimer. Se você tem alguém na sua família que está no começo do Alzheimer, né, que está no começo desses sintomas, né, das fases, manda essa pessoa procurar um médico, né, para começar o tratamento logo, né, para não piorar essa doença, para prolongar, né, a vida da pessoa. Para quem não sabe, eu disse para vocês antes que essa doença não tem cura, pessoal. Não importa o que você faça, não tem cura. Só por causa de um milagre, né? Caso Deus queira fazer um milagre na vida dessa pessoa que tem o Alzheimer, só Deus pode curar isso. Só Deus pode livrar a pessoa dessa doença. Fora isso, não tem mais nada que possa fazer. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, né? E lembra que eu posso ter ajudado você a entender mais sobre essa doença, qual é as fases dessa doença. E, pessoal, se você vê que uma pessoa está no começo dessa doença, vai ajudar ela, pessoal. Fique mais próximo dessa pessoa, né? Ajude ela o que ela precisar, né? Ajude ela a passar por isso, passar pelas fases da doença. Fique mais perto, pessoal. Dê carinho, dê atenção para as pessoas que estão no começo dessa doença, né? Cuide dela, pessoal, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Eu amo todos vocês. Sai vídeo no canal segunda, quarta, sexta e domingo. E venha ver meus vídeos. Sai vídeo no canal depende do horário, pessoal. Meio-dia, ou 4 horas, ou 7 horas. Um desses horários eu posto vídeo. O horário que eu conseguir postar, eu posto, tá bom? Geralmente agora eu tô postando 4 horas ou 7 horas, tá bom? Um desses horários eu posto ou 4 horas ou 7 horas. Venha um desses horários aqui no canal e vai ter vídeo novo aqui pra vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Fui!